Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra. Todos os dias Deus tem algo novo para nos ensinar, Deus tem algo novo para ministrar o nosso coração e creio que essa semana não vai ser diferente. Hoje eu vou começar contando para vocês um sonho que eu tive há mais ou menos há uns 5 anos atrás. Até o final da palavra vocês vão entender o que tem a ver o sonho com o que eu vou compartilhar com vocês essa semana. Eu sonhei que Jesus em pessoa estava comigo e mais um grupo de pessoas e ele estava levando nós para um lugar muito alto, como se fosse um monte. E quando nós chegamos lá em cima, no lugar mais alto do monte, tinha uma casa. E era uma casa simples, uma casa de madeira, mas era uma casa forte e era uma casa muito limpa. E na casa assim tinha uma varanda fora da casa e todas nós estávamos lá na varanda. Quando a gente olhou para o céu, vinha ataques contra nós. E todos nós começamos a se desesperar e começamos a falar assim, nós vamos morrer. Porque nós não estávamos preparados para aquele ataque que estava vindo. E Jesus no sonho falou assim, calma, nesse lugar tem um refúgio. E na casa ele nos levou para um outro cômodo da casa e nós ficamos em segurança lá, todos juntos. E de repente ele falou para nós, venham, pode vir para fora. E a gente foi para fora e quando a gente olhou para o céu já não tinha mais nada. E eu e Jesus estavam olhando assim e Jesus falou assim para mim, olha para baixo. E quando eu olhei para baixo, a gente estava num lugar muito alto que eu não tinha noção de onde nós estávamos. E eu falei assim, nossa Jesus, que alto lugar que nós estamos. E aí surgiu o tema da palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje. No sonho Jesus falou assim, quanto mais alto você estiver, mais fortes serão os ventos. E baseado nesse sonho eu vou compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Êxodo 34. Às vezes quando a gente para pensar assim, estamos em lugares altos, o que é estar em lugar alto? Estar em lugar alto muitas vezes não é aquilo que o mundo nos fala estar em lugar alto. Estar em lugar alto com Deus é muito diferente do que muitas vezes as pessoas veem ou de conceitos que a gente cria. Muitas vezes o lugar alto que nós estamos com Deus é um lugar escondido, é um lugar secreto. E lá nesses lugares altos são onde acontecem as maiores batalhas das nossas vidas. Em Êxodo 34, quem puder abrir a sua Bíblia, a partir do versículo 1 começa assim. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Se a gente for ler um pouquinho antes, Deus tinha escrito com o próprio dedo as tábuas das leis antes. Mas Moisés ele ficou tão irado com o povo que estava adorando deuses, fez bezerro de ouro e fazendo danças e músicas, que ele pegou, de tão irado que ele estava, ele quebrou as tábuas de que Deus, com o dedo dele, tinha escrito. Agora vocês parem para pensar, Moisés, um homem manso, um homem que era amigo de Deus, tomou essa atitude. Quando ele viu aquela situação, ele ficou irado e ele quebrou. Sabe o que eu vejo isso e que é uma lição que eu aprendo, e eu espero que você aí que está do outro lado também aprenda? Quantas vezes nós quebramos tábuas, nós tomamos atitudes por reações que a gente tem no momento, sem pensar muito, nós erramos, nós falamos, nós agimos da forma errada. Mas quando Moisés agiu da forma errada, teve consequência, mas Deus em nenhum momento pensou em trocar a liderança. Deus em nenhum momento pensou, eu escolhi um homem errado, eu escolhi Moisés para libertar o povo do Egito e para ser o líder do meu povo, e agora ele quebrou as tábuas, por que eu fiz isso? Não, a decisão de Deus continua a mesma, era Moisés que Deus queria. Quantas vezes eu e você, quando erramos, quando tomamos decisões erradas, agimos de forma errada, nós pensamos que por essa atitude que nós tomamos, Deus nos abandona. Deus não quer mais nada com nós.
Quantas ovelhas estão perdidas, estão longe do aprisco porque erraram, porque pecaram, porque tomaram decisões erradas e creem e acham que Deus as abandonou, que os planos de Deus mudaram, que aquilo que elas faziam com excelência não serve mais por causa de uma atitude que elas tomaram. Para cada atitude errada que nós tomamos há uma consequência, mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você que está aí do outro lado. Deus não desistiu de Moisés. Moisés quebrou a primeira tábua, sabe o que Deus falou? Vai lá, pega e lava outra tábua e vamos fazer de novo. Por quê? Porque a tábua em si, ela foi quebrada, mas as leis que eram espiritual, que era eterna, ninguém poderia quebrar. Aquilo que Deus determina, ninguém pode desfazer. As pedras e os físicos, o físico, o mundo natural, muitas vezes, coisas ruins acontecem que a gente não espera, acidentes, tantas coisas inesperadas que podem acontecer e podem ter intervenção humana, porque todas nós, sendo filho de Deus ou não sendo filho de Deus, acontece, o inesperado acontece, mas aquilo que é espiritual, aquilo que Deus determinou, esse não tem volta. Sabe, a Bíblia fala assim, Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu quando Moisés quebrou as tábuas, Deus não se arrependeu de ter escolhido ele. Deus não deixou com que ele não fosse mais filho dele. Deus não olhou para ele e falou, Moisés, agora tu não serve mais como meu amigo. Não, Deus não fez isso. Houve consequência, mas Moisés continuou na liderança. Moisés era um homem certo para aquilo que Deus ia fazer no povo, através dele, para o povo de Israel. Você é a pessoa certa. Deus escolheu a pessoa certa, independente dos nossos erros, independente dos nossos acertos. Aquilo que a gente faz de bom, glória a Deus. Foi Deus quem fez através de nós, com o Espírito Santo que vive em nós. E os nossos erros e as nossas falhas são escolhas minha e tua. E Deus, por nossos erros e as nossas falhas, Ele não vai nos trocar. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós trocamos as pessoas, nós nos decepcionamos, nós desistimos das pessoas e nós, com esse entendimento, nós achamos que Deus é assim. Mas Deus não é assim. Deus, Ele não troca você. Deus, Ele não te tira do jogo e te exclui e joga lá pro canto e fala, tu não serve mais. Não, você serve para Deus, você é o homem certo, você é a mulher certa para aquilo que Deus determinou fazer. E aí continua assim, prepara-te pela manhã para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cume do monte, que significa no lugar mais alto do monte. Uma das lições preciosas que eu aprendo, e eu creio que você também vai aprender, e que o Espírito Santo ministre isso no teu coração, começa assim, prepara-te pela manhã. A gente precisa se preparar para ter um relacionamento íntimo com Deus. Quantas vezes a gente quer viver o sobrenatural? A gente quer viver mais de Deus e a gente anseia isso. E a gente sente necessidade que precisa mais e mais melhorar em Deus, mas nós não nos preparamos. Nós continuamos com a nossa vida. Como a gente espera algo novo se a gente não faz algo novo? Se a gente não faz algo diferente? Para você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa se preparar, você precisa fazer as coisas diferentes, você precisa renunciar a muitas coisas na tua vida, você precisa sair da tua zona de conforto e buscar em Deus o que Ele quer para a tua vida. Sabe, há uma preparação. Não tem como você viver o extraordinário de Deus. Não tem como você viver as promessas de Deus se você continuar fazendo aquilo que você faz. Mas a partir do momento que você pede, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, o que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? Qual é a direção que o Senhor está me dando? O que eu posso fazer para viver as tuas promessas? O Senhor vai começar a falar com você, vai te dar novas direções. E eu creio que assim como Deus deu para Moisés, Ele vai dar para nós. E cada dia nós vamos crescendo em Deus e vamos chegar até o lugar mais alto da montanha. Aí você que está do outro lado, você pode pensar assim, será que vale a pena subir num lugar mais alto da montanha se lá os ventos são mais fortes? Queridas, os ventos são mais fortes, independente se você quer viver íntimo com Deus ou não. O sol nasce para todos.
A diferença da gente estar com Deus, estar nos lugares mais altos com o Senhor, é que mesmo em meio à tormenta, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos capacita. E há uma paz que excede todo entendimento. E nesses lugares mais altos é onde nós conhecemos a Deus realmente, onde nós vemos o Senhor, onde a gente não vive uma fé baseada naquilo que a gente ouve. A gente vive uma fé baseada naquilo que a gente vive, que é totalmente diferente. Moisés, ele recebeu uma ordem: prepara, você se prepara, prepare-te para amanhã, para que subas pela manhã. Sabe, ele não poderia subir à tarde, ele tinha que acordar cedo. Conforme a gente vai lendo, a gente vai ver que Moisés ele acordou de madrugada. Jesus, ele espera isso de nós, que nós possamos nos sacrificar, que nós possamos nos despertar como noiva, nos despertar como igreja, se preparar para aquilo que ele tem para as nossas vidas, desejar ardentemente o avivamento, glória a Deus, mas então buscar esse avivamento, acordar pelas madrugadas, jejuar, ler a palavra, buscar Deus, fazer aquilo que ele tem nos proposto. Se nós queremos colher, então nós temos que plantar. A salvação, queridas, é pela graça. Você viveu o extraordinário de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa mudar a tua rota muitas vezes, você precisa mudar de direção, você precisa sair do teu conforto. E você precisa acordar pela manhã igual Moisés, você precisa acordar de madrugada. É melhor estar descansando numa cama? É melhor. Mas qual resultado seria se Moisés ficasse lá dormindo? Ai, Deus falou que era para acordar pela manhã, mas eu acho que eu não vou. Eu só vou aí de tarde. Ai, não, só vou no começo da tarde, vou poder descansar um pouco mais, tomar o meu café. Iria se cumprir as promessas? Não iria. Quando Deus dá uma ordem para nós, nós precisamos obedecer a ordem específica que Ele nos dá, para que as promessas dele se cumpram. E no versículo 3 fala assim, ó: ninguém suba contigo. Quantas vezes nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor e acabamos confundindo intimidade com sociedade. Intimidade, o que é intimidade? É aquilo que é mais profundo em você. A tua intimidade você não abre para qualquer um. Você não conta a tua vida para qualquer um. E se você conta, é melhor você parar com isso. Porque a nossa intimidade a gente não pode abrir para todas as pessoas. A nossa casa a gente não pode abrir para todas as pessoas. É um lugar nosso íntimo, é um lugar da família. Então, é isso, é intimidade. Mas agora a sociedade, o que é a sociedade? É um grupo de pessoas em que tem o mesmo padrão, em que tem os mesmos pensamentos. E às vezes a gente pensa que pra gente ser íntimo de Deus, a gente busca somente a Deus quando a gente está num grupo de pessoas, quando a gente quer ter experiências com Deus, mas através da irmã de tal, através do fulano de tal, através do pregador, através do pastor, através do cantor, através de tantas pessoas. E a gente quer que coloque a mão na nossa cabeça e que a gente receba a unção e que a gente seja cheio do Espírito Santo, sabe, através dos outros. Isso não é intimidade. A intimidade com o Senhor é só você e Deus. É só você e Deus. O véu do templo se rasgou para você ter uma vida com Deus íntima, para você conhecer Deus profundamente. Ele convida nós, assim como Moisés: ninguém suba contigo. Ninguém suba contigo. Você fique sozinha com o Senhor, você vá para o teu quarto, você vá para a tua sala, vá para a tua cozinha, eu não sei aonde que você gosta de orar, vá para a sua sala e você tira esse tempo com Deus. Ninguém suba com você. A tua vida com Deus é particular, você vai conhecer Deus no profundo, na tua intimidade, quando você estiver sozinha com o Senhor, quando você tirar tempos de adoração com Deus, quando você abrir a Bíblia e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, me dá entendimento na tua palavra, que eu quero te conhecer mais. São momentos que são profundos, em que Deus transforma a nossa vida. A intimidade com Deus é algo que ninguém vê, é algo que não é exposto. São renúncias que você faz que as pessoas muitas vezes não entendem. São coisas que você faz que só fica entre você e o Senhor. Isso é uma vida de intimidade com Deus. E continua assim, ó: para que subas, ninguém apareça em todo monte, nem ovelhas, nem gado pastem perto dele. Então, versículo 3, né? Ninguém suba contigo.
ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado pastem perto dele. No versículo 4, então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Moisés ouviu o que o Senhor falou. E o que ele fez? Ele obedeceu, ele fez exatamente aquilo que o Senhor falou. Você quer colher resultados bons, você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa ouvir o que Deus falou e você precisa obedecer exatamente aquilo que Deus falou. Você até pode pensar, não, mas eu tenho uma ideia melhor. Não, a tua ideia não é melhor. A ideia de Deus muitas vezes não tem lógica para mim, não tem lógica para você, mas ela é a melhor. Deus, ele é um Deus tão sábio, ele é um Deus tão inteligente, ele é um Deus que conhece o amanhã, ele é um Deus onisciente, ele é o dono do tempo. Então aquilo que para você hoje não faz sentido, pro mundo espiritual faz todo sentido. Então você ouça aquilo que Deus está falando para você. Qual é a direção que Deus está te dando? Siga essa direção, corra nessa direção. Acorde pela manhã, lava as tábuas, pega e vá para o monte. E vai e faça aquilo que o Senhor chamou para fazer. A nossa vida, ela passa tão rápido. Não vale a pena a gente se iludir com esse mundo. Não vale a pena a gente se iludir com as coisas desse mundo. Um que é passageiro. A gente precisa cada dia mais buscar a presença de Deus, ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas, ter sede da vontade de Deus, ter sede daquilo que Ele tem para nós. E no versículo 5 fala assim, ó, o Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a Ele, proclamou o nome do Senhor. Versículo 6, passando o Senhor perante Moisés, proclamou, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Moisés, quando o Senhor passou, quando o Senhor estava naquele lugar, ele já não falava mais do que ele tinha ouvido, ele falava daquilo que ele via, daquilo que ele sentia. Vocês lembram do que Jó falou? Antes eu te conhecia só do que eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. E é isso que Deus tem para nós nesse tempo. Deus tem para nós algo novo, Deus tem para nós algo grande sobre as nossas vidas. Ele quer que nós conheçamos Ele não daquilo que nós ouvimos falar, não daquilo que os outros nos contam. Ele quer nos dar experiência particular. Ele quer que você veja a glória de Deus. Às vezes você se acha tão pequeno, tão incapacitado, e você pensa que as tuas atitudes, muitas vezes erradas, que você tomou da tua vida, tiraram você totalmente do projeto que Deus tinha para você, e que esse projeto morreu, e que esse projeto acabou. Você quebrou as tábuas, mas você não conseguiu quebrar as promessas no mundo espiritual. As promessas no mundo espiritual, elas estão intactas, elas estão vivas, tão vivas quanto no dia em que Deus falou para você, tão vivas, tão atualizadas como no dia que Deus liberou essa palavra para você. Mas o que você precisa, urgente, é cumprir aquilo que Deus falou. É não falar e não pensar, eu não sirvo mais porque eu errei. Deus não tem mais nada comigo, agora Deus vai levantar outro Moisés, Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai escolher outra pessoa, porque olha aí, ó, quebrei, fiz errado. Não, sabe, Deus ama você tanto, Deus ama você tanto que Ele deu o único filho dele, que Ele se entregou em favor de você. Você tem um valor muito alto, você tem um valor muito alto, você tem um valor que não se compra com dinheiro, que não se compra com ouro, que não se compra com prata, que foi comprado pelo sangue de Jesus que um dia verteu na cruz. Se você está numa situação que você se desviou, né, muitas vezes dos caminhos de Deus, se sente abandonado, se sente desprezado, ou então está curtindo a vida, está numa vida totalmente diferente do que você tinha antes, você abandonou os sonhos que Deus tinha para você por tantas escolhas erradas que você tomou na tua vida, e você achou que Deus não tinha mais nada para você, que acabou. Não acabou.
As pedras se quebraram, mas as promessas de Deus, elas continuam intactas para você. Deus ainda, Ele chama você. Deus ainda tem propósito na tua vida. Há um chamado sobre você específico. Há uma obra que Deus confia em você grande. Você é o Moisés que Deus te chamou nesse tempo para liderar, para fazer a obra dele com graça, com autoridade. Quanto mais nós nos entregamos para Deus, mais Ele derrama sobre nós. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Ele nos enche. É um caminho árduo, é um caminho longo, é um caminho que vai chegar à perfeição só quando chegar a nossa hora de ser recolhido. Ou então, Cristo virá, então todos nós seremos transformados totalmente e essa carne, esse homem não vai existir, mas até lá nós precisamos se preparar, nós precisamos se entregar, nós precisamos buscar Deus com intensidade. Não há tempo mais de parar no caminho. Você errou? Pede perdão, segue diferente, faça as coisas diferentes, não faça igual, se propõe a fazer diferente, se perdoe, recebeu o perdão de Deus, siga em frente, siga em frente. Não existem homens e mulheres super-heróis na vida real. Isso daí é só para Marvel, não existe. Todas nós somos limitadas, todas nós sentimos fraquezas na nossa carne, todas nós passamos por decepções, todas chega um dia em que nós pensamos não vamos conseguir e desistimos e quebramos as tábuas, todas nós. E quando nós fazemos isso, nós pensamos que Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandonou. Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Quem sabe as coisas aí na tua vida não estão acontecendo conforme você gostaria. Quem sabe você está caminhando para o alto do cume do monte, no lugar mais alto. Quem sabe você está no lugar mais alto e os ventos estão tão fortes. E por os ventos está forte, e as tempestades estão fortes. Você pensa que Deus abandonou você. Calma, Deus vai aparecer. Você não vai morrer. Nesses lugares altos, Jesus tem um lugar secreto. Jesus tem um lugar de descanso para você. E o mal não vai tocar em você. O mal não vai tocar naquilo que Deus prometeu para você, porque Deus é fiel e as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na tua vida se nós obedecermos a Deus, se nós tomarmos atitude igual Moisés, que se levantou e falou, eu vou. Deus mandou eu levantar cedo, eu vou. Deus mandou eu pegar as pedras e lavrar, eu vou fazer isso que Deus mandou, eu vou fazer. Deus é um Deus de segundas chances, Deus é um Deus de segundas oportunidades. Você pode não dar oportunidade para os outros, mas Deus dá oportunidade. Eu posso não dar oportunidade para os outros, mas Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. Não se frustre com Deus por causa das pessoas. Não compare Deus com as pessoas. Não compare. Tenha consciência que Deus é Deus, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso. Olha o que Moisés falou quando ele viu a glória de Deus. Ele falou assim, Senhor Deus, misericordioso e compassivo. Nós não somos muitas vezes misericordiosos e compassivos, mas Deus, Ele é misericordioso, Deus é compassivo. Ele é tardio em irar-se, nós iramos muito rápido, mas o teu Deus que você serve, Ele é tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Ele é grande, a bondade dele se estende de geração em geração. Amanheceu, você está respirando, a graça de Deus, a misericórdia já cobriu a tua casa, já te sustentou. Enquanto você dormia, Deus já trabalhou em teu favor e você nem sabia. Muitos laços já foram quebrados sem você saber, portas já foram abertas e você não sabe. Deus já está lá no teu futuro. Deus já fez e você não sabe. Viva com Deus. Viva o extraordinário com Deus. Tenha sede, tenha fome de Deus. Não tenha medo de subir ao alto da montanha. Melhor é estar lá no alto da montanha e estar com Deus do que estar lá no alto onde os ventos também são fortes sem Deus. Por isso que muitas vezes quantas pessoas se desfalecem porque estão sem Deus, não tem fortaleza, não tem graça, não tem força, porque desprezaram aquilo que Deus tinha para a vida delas. Não despreze o dom que há em ti.
Não despreze aquilo que Deus chamou para você fazer. Não tenha medo de Deus, tenha temor. Não tenha medo de Deus. Deus é amor, Deus é o próprio amor. Não tema, siga em frente, creia que aquilo que Deus tem para você no tempo certo vai se cumprir. O que você precisa fazer é focar, o que você precisa fazer é cumprir aquilo que você ouviu que era para você fazer. Deus abençoe a cada uma de vocês, se Deus permitir. Até semana que vem. Um abraço, queridas.